Vamos receber esse servo de Deus, pastor José Teodoro, aplaudindo Jesus bem forte na vida dele. Glória ao Senhor. Mais uma vez quero cumprimentar os nossos irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Felizes com nosso Deus em ver a manifestação do Espírito Santo, em ver a glória de Deus em nosso meio. Amados, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor, que está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 14, e o versículo de número 1. 1 Reis, capítulo 14, e o versículo de número 1, versículo 2, e ainda o versículo de número 3. Bendito seja o nome do Senhor Deus. Que nos diz assim a bendita, santa e inefável palavra de Deus. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheças que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele, e ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou à casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim e assim lhes falará, porque ao entrar fingirá ser outra. Verso 6: ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Bendito é o Senhor. Quero estar assentados. Amados, eu confesso para você que quando eu peço a Deus uma palavra, eu peço do Senhor, e eu gosto de trabalhar conforme o Espírito Santo de Deus me conduz. E Deus colocou no meu coração nesta noite esta palavra, e me permita ilustrar da maneira em que Deus tem colocado no meu coração. Acredito que você vai entender o que Deus quer para nós aqui nesta noite. Eu tenho certeza que você vai compreender, você vai entender a voz do Espírito Santo falando nos nossos corações. Depois de ter participado de um banquete tão glorioso da ceia do Senhor, onde nós verdadeiramente sentimos a graça, a comunhão, onde nós sentimos verdadeiramente a presença de Deus, nós vamos entender perfeitamente o que Deus quer para nós aqui. Quando eu olhava a Bíblia e lia o livro do Reis e o capítulo 14, para que eu entendesse melhor, eu voltei nessa leitura, voltei um tanto atrás, para que eu entendesse melhor, que eu pudesse passar a noiva do Senhor com mais clareza o que quer dizer o capítulo 14 de 2 Reis. E quando eu estava lendo, voltando na história, eu fui obrigado a entrar na casa de Davi, o rei Davi. Com esta leitura, com este texto sagrado, eu me deparei dentro da casa do rei Davi. Eu vi as promessas de Deus na vida desse homem. Quando ainda Deus o escolhe, Deus o chama, trabalhando em meio às ovelhas, trabalhando com muita dificuldade, Deus o coloca
como um homem de uma grande responsabilidade. Deus o coloca em um poderio tão alto, e Deus faz uma promessa a ele, que o que Deus estava dando a ele naquela ocasião seria perpetuamente, desde que ele andasse na presença do Senhor, não desviasse nem para a direita nem para a esquerda, não recuasse, mas avançasse. Deus era com ele. Deus fez uma promessa, que o reino, que a promessa que o nosso Deus deu a ele, era que o reino jamais seria tomado, se andasse ele na presença do Senhor Deus. E diz-nos a Bíblia que Davi andou nos caminhos de Deus, andou nos caminhos do Senhor, não desviou dele. E na velhice, Davi, ele chama o seu filho por nome Salomão a conversar com ele. E Davi conversa muito com Salomão e passa toda a situação da sua casa a Salomão. E diz: Salomão, eu estou velho, estou morrendo, já estou partindo desta vida, e você vai ficar com a responsabilidade em governar esta nação, em governar estas 12 tribos. Você deve entender que o Senhor Deus nos deu esta nação, as 12 tribos nos pertencem, Deus nos deu. Vamos zelar, vamos cuidar, vamos fazer a obra de Deus com graça, com amor. Não desvie do caminho do Senhor, e a casa de Deus será perpetuamente nossa. Ou seja, não saia, Salomão, da presença de Deus. Ser fiel. E Salomão, ouvindo, fez compromisso, colocou a sua mão na coxa de Davi, enfim, aquela coisa toda. E depois de Davi ser enterrado, Salomão começou a governar. E Deus foi dando a Salomão sabedoria, graça. E as nações então perceberam que havia paz no reino de Jerusalém, havia paz em Judá, não tinha mais guerra. Salomão veio com uma graça tamanha, e a restituição era tamanha no reino de Judá. A graça era muito grande do Senhor Deus. Deus dava a ele sabedoria, Deus deu a ele entendimento de todas as coisas. E Salomão, ele teve muitas mulheres, um homem muito afamado na sua ocasião. Chega uma certa idade, nos diz a Bíblia, que Salomão peca diante do Senhor. Salomão sai da direção de Deus, e Deus procura falar com Salomão. Deus procura chamar a atenção de Salomão. Deus procura alertar a Salomão, e Salomão parece que não dá ouvido à voz de Deus. Salomão, ele não é mais sensível à voz do Espírito Santo. E quando Salomão perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, diz-nos a Bíblia que imediatamente o Senhor Deus levantou o profeta Aías, o profeta Aías que estava no reino de Salomão, e disse a Aías que entrasse em casa e pegasse ele uma capa e colocasse ela sobre o seu pescoço e saísse pelas campinas de Jerusalém. Era para andar, era para sair nas terras de Jerusalém, de Judá, caminhar, que o Senhor iria falar com ele, o que ele haveria de fazer. E assim o fez Aías, o profeta. Entra em casa, pega uma capa, lança nas costas, amarra, e então Aías sai sem saber que rumo tomar na direção do Senhor Deus. E quando Aías começa a andar, Deus olha para a casa de Salomão para ver se ele encontra alguém que esteja disposto a trabalhar, alguém que esteja disposto a fazer a vontade de Deus, alguém que não viesse pecar, que não estivesse em comum acordo com o que Salomão estava praticando no reino. E quem é que o Senhor encontra? O jovem Jeroboão. Jeroboão, órfão de pai, não de mãe, porém, estava lá Jeroboão. E nos diz a Bíblia que Jeroboão, ele estava muito triste com a situação que vivia Salomão, a casa de Salomão, o pecado que havia entrado na casa de Salomão, no reino. E ele viu, ele percebeu que a nação de Deus estava tomando um caminho diferente. E com a tristeza de Jeroboão, Deus então falou com ele, conduzindo Jeroboão fora da casa de Salomão, do reino de Salomão. E quem era Jeroboão? Jeroboão era um criado de Salomão. Ora, era um rapaz que servia na casa de Salomão, não era filho de Salomão, não veio da descendência de Salomão, e era um rapaz que trabalhava na casa de Salomão.
E o Senhor Deus colocou no coração de Jeroboão que saísse dali da onde ele estava. E saiu Jeroboão sem rumo, sem direção. E aonde vai Jeroboão? No mesmo caminho onde foi o profeta Aías. Começa ele a andar, começa a caminhar. E Deus então dá ordem ao profeta Aías que parasse, que não caminhasse mais, que aguardasse ali. E ali ficou o profeta Aías. De repente, vem se aproximando de Aías no deserto um rapaz, Jeroboão. E o Senhor Deus então fala aos ouvidos de Aías e diz: Aías, está se aproximando um jovem, o nome dele é Jeroboão. O convida para estar perto de você, chama. E Aías então olha ao longe e dá um grito: Jeroboão, ei, estou aqui, venha, quero lhe falar. Jeroboão não entende, não sabe quem o chama, e se aproxima do profeta. Quando ele chega perto do profeta, o Senhor Deus manda então o profeta entregar a ele uma mensagem. Diz a Jeroboão que eu quem o trouxe aqui nesse deserto, nessas campinas. Diz a ele que quero falar com ele. Diz a ele para prestar atenção no que vou falar através de gesto. E Aías então olha para o profeta, para o moço Jeroboão, e diz, chamou-lhe a atenção: olha para mim, Deus quer falar com você. Deus está se agradando de você. Deus está tendo prazer na sua vida, porque você não anda em pecado, você não pratica o mal, você anda na presença de Deus. Você faz o que Deus se agrada. Você não está de comum acordo com o pecado que Salomão vem praticando. Por esta razão, Deus lhe trouxe aqui. Deus quer falar com você.